Olá, sejam bem-vindos ao Contas ao Vivo. O IRS é um tema que levanta dúvidas para muitas pessoas. Saber quanto vão pagar, como validar as faturas ou qual o anexo que devem preencher são apenas algumas das questões para as quais os portugueses procuram respostas, sobretudo quando se aproxima a data da entrega da declaração de IRS. E para me ajudar, tenho comigo uma especialista em assuntos fiscais, a Isabel Silva, Task Manager da consultora Conceito. Olá Isabel, boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Isabel, a data de entrega do IRS está a aproximar-se. Tivemos até há pouco tempo o período para validação não é fatura. E a questão que lhe coloco é, quem não validou as faturas no portal e-fatura ainda tem alguma possibilidade de usufruir, digamos, dos benefícios fiscais que possam estar associados a essas despesas, ou algumas já não se vai conseguir? Algumas já não se vai conseguir, mas a maior parte, que são as deduções à coleta mais comuns, as despesas de saúde, as despesas de educação e formação, os encargos escolares ou encargos com imóveis, compreendendo juros com empréstimos à habitação para contratos celebrados até ao final de 2011 ou rendas decorrentes de contratos de arrendamento, ainda vai ser possível aos contribuintes declararem na sua declaração de IRS. Com os problemas que houve do sistema do e-fatura, que no último momento o sistema não aguentou e teve que ser prorrogado o prazo de entrega, e com o desconhecimento que foi revelado por parte dos contribuintes, o Governo abriu aqui um regime excepcional para o ano 2015 e alterou o anexo F, que inicialmente tinha os campos bloqueados para preenchimento destas despesas, produziu um novo anexo e agora os contribuintes vão poder apresentar as suas despesas no anexo H. No fundo era como antigamente. No fundo, como antigamente. Portanto, o contribuinte que não validou não tem lá as despesas. Há algumas que certamente foram comunicadas automaticamente e, se foram bem alocadas, estarão no e-fatura e constarão do portal e, portanto, irão aparecer provavelmente no pré-preenchimento. Mas se o contribuinte não concordar com esses valores, pode sempre colocar o valor que ele apura. Naturalmente, terá que demonstrar esses valores, o excesso de valores comparativo com o que está no e-fatura, vai ter que comprovar com documentos que efetivamente efetua aquelas despesas. Mas vamos imaginar um caso concreto, por exemplo, uma pessoa que tenha uma despesa de saúde que não validou no e-fatura, que ela estava lá, não validou. Exatamente. Pode agora, digamos, quase como corrigir e ir por uma segunda tentativa? Pode corrigir, portanto, pode verificar aquela fatura e outras mesmo que não tenha validade? Mesmo que não tenha validade, okay. Porque ela aparece automaticamente no sistema para quem não tem categoria de trabalho independente, porque só esses é que têm que ir validar fatura a fatura para distinguirem o que é da atividade profissional e o que é da esfera privada. E, portanto, para quem só tem categoria A, por exemplo, essas despesas que foram comunicadas estão lá no portal das finanças. Mas algumas, a questão do IVA pode também ficar pendente, ou não? Quando há fatura, portanto, quando há IVA a 23%, é necessário ir lá colocar se tem uma receita médica associada. Se não validou, não vai aparecer. Mas se a pessoa tiver a fatura e a despesa, vai poder colocar essa despesa na sua declaração de IRS e depois, eventualmente, sujeitar-se a algum controle que a autoridade tributária venha a exercer para controle dessas deduções posteriormente, provavelmente antes da emissão da liquidação de IRS. Ok, mas as despesas então que não entram, ou seja, quem não validou as despesas que ficaram pendentes no e-fatura, quais é que são as despesas que nem agora na entrega do IRS vai conseguir? São as despesas gerais familiares, portanto, todas as despesas que a pessoa faz da sua vida corrente, os supermercados, os sapatos, o calçado, o café, que contavam para as despesas gerais e familiares, essas não vai poder colocar porque os campos não foram abertos. Como aquelas, os cabeleireiros, as Exatamente, oficinas, o IVA suportado também não vai ser possível colocar porque o campo não foi aberto. Portanto, foi no fundo para o grosso das despesas, daquelas que conferem mais dedução, que são as despesas de saúde e educação, até porque aqui haveria uma grande confusão, porque nem todas essas entidades estão obrigadas a emitir fatura e, portanto, algumas emitem só recibos, que depois não têm que comunicar, ainda estão essas entidades são obrigadas a emitir uma declaração anual que ainda não está no sistema, mas provavelmente também há algumas entidades que por desconhecimento não estão a colocar, a entregar essas declarações e, portanto, abriu-se aqui esta porta no primeiro ano dos contribuintes poderem adaptar-se ao novo sistema. Okay.
E uma das questões que gera também algumas dúvidas é com o facto de se poder entregar a declaração conjunta ou separada. Mesmo quem é casado agora passa a ter a possibilidade de entregar separada, essa é uma questão. E a outra é quando é que compensa entregar então, afinal, o IRS junto ou separado? Primeira questão. Este ano é a primeira vez que vamos ter a possibilidade de entrega de declaração conjunta ou separada. O regime regra mudou. Antigamente era obrigatório a entrega de declaração conjunta para os casados. Os unidos de facto podiam optar por entregar em separado ou casado. Agora o paradigma muda. O regime regra é o da tributação separada. E os casados ou unidos de facto que queiram apresentar uma declaração conjunta têm que exercer essa opção. E essa opção só é válida se for entregue, se for exercida numa declaração entregue nos prazos legais de declaração. Portanto, que será no mês de abril para quem tem só rendimentos da categoria A ou pensões. Ou seja, quem tem trabalho dependente, quem só tem trabalho dependente por conta de outrem ou pensões, ou os pensionistas, portanto vai ser durante o mês de abril ou durante o mês de maio para todos os restantes. Basta ter uma outra categoria, uma mais-valia. Exatamente, uma mais-valia ou até quem tem a categoria B aberta, portanto trabalho independente, mesmo que não tenha emitido recibos, faturas de recibo eletrónicas, tem que entregar a declaração em maio, porque continua com a atividade aberta no portal das finanças. E quando são duas pessoas que são casadas, querem entregar em conjunto, um só tem independente e o outro tem independente? Passam para o novo prazo do independente, porque vão entregar um anexo B. Okay. Portanto, tem que entregar na segunda fase. Okay. E este ano também é a primeira vez que vão ocorrer em paralelo os dois prazos, as duas formas de entrega. Portanto, até aqui havia um mês para entrega em papel e um mês para entrega em internet. Este ano os prazos correm ao mesmo tempo. Portanto, primeira fase toda durante o mês de abril, segunda fase toda durante o mês de maio. E a opção pela tributação conjunta só pode ser exercida dentro destes prazos. Se for no dia 1 de junho, já não é válida. Exatamente. Okay. E quando, então, é que compensa entregar junto ou separado? Que é uma questão que... Só fazendo contas, face ao caso concreto. Em termos de declaração, nós conseguimos ver assim para aquelas situações limite. Um casal em que um está desempregado e o outro tem rendimentos. Claramente compensará, porque há aqui o fator multiplicador. Compensará entregar em conjunto. Em conjunto. Em conjunto, porque há o efeito divisor, não é? Para apurar o imposto, o rendimento líquido, portanto, depois da dedução específica, é dividido em 2, são aplicadas as taxas e depois é multiplicado por 2. Portanto, há aqui um efeito Neste momento, os nossos leitores, é só para perceber, aqui o que nós queremos é quase baixar aqui uma média... É que este efeito vai fazer, esta divisão vai fazer baixar a base sobre a qual vai aplicada as taxas de imposto, portanto, e aí claramente vai compensar, não é? Porque se um não tem rendimento nenhum e o outro vai ser aplicado às taxas sobre todo o rendimento, há aí claramente um aumento de imposto. Portanto, nestas situações limite, claramente compensará entregar em conjunto. Fora destas situações, tem que ser visto caso a caso, só mesmo fazendo contas. E como? Nós, na Conceito, desenvolvemos um simulador que contempla as categorias de trabalho dependente e trabalho independente e rendimentos prediais, categoria F, que permite fazer estes cálculos Sabemos logo se vamos receber ou pagar? Exatamente, consegue fazer essa simulação e ter o resultado final do imposto que é devido. E o simulador é gratuito? O simulador é gratuito, está disponível na página, no site da Conceito. Pode ser feito o download e depois fazer as várias simulações e ir gravando as várias simulações para comparar as várias opções que tem. Ou seja, para os telespectadores que estão com dúvidas, a melhor forma que têm é então simular primeiro com o cônjuge ou com os dois e depois de forma independente. Exatamente, e começar a fazer as contas antes para não deixar para a última da hora, para terem tempo de analisar qual a melhor opção. Ok. Vamos passar às questões que os leitores nos enviaram, que foram muitas, e começamos por uma questão que diz o seguinte: eu e a minha namorada vivemos juntos, mas entregamos o IRS em separado. Só para o próximo ano é que podemos entregar em união de facto. Os recibos de renda da casa estão emitidos em nome dos dois. Neste caso, ambos devemos colocar o valor da renda total em cada IRS ou
cada um vai colocar a sua cota-parte. Portanto, se os recibos estão emitidos em nome dos dois, cada um vai colocar a sua renda. Portanto, imagina, o recibo está emitido em nome dos dois ao mesmo tempo, cada um declara 50% na sua declaração de IRS. Ok, mas apresentam os dois o montante total? Não, cada um apresenta metade. O cálculo não é feito automaticamente? Não é feito automaticamente. Ok, era só para perceber. Portanto, neste caso, seja deste casal ou de outras pessoas que tenham as rendas no nome das duas pessoas, devem colocar neste caso, a cota pode ser metade. Exatamente. Ou pode ser... Exatamente, é a mesma questão nos juros dos empréstimos à habitação. Portanto, cada um vai declarar a sua cota-parte dos juros. Okay. Ainda continuando, temos mais questões a propósito do IRS conjunto e separado. Quem é casado e tem filhos, caso opte pela entrega de IRS em separado, onde deverão ser incluídos os filhos e as respectivas despesas? Então, no caso da opção pela tributação separada, cada cônjuge vai entregar a sua própria declaração de IRS e vai identificar o outro cônjuge e os filhos na sua declaração de IRS, na folha rosto da sua declaração. E vai ter que haver identidade de agregado familiar, portanto, o agregado tem que ser igual nas duas declarações. Depois, as despesas dos filhos vão ser colocadas no anexo H da declaração. Portanto, as despesas totais? As despesas totais. Entram. Depois o sistema é que vai fazer o cálculo dessas, da repartição. Sim. Ok, porque estamos a falar de casado, mas que entrega em separado. Em separado, exatamente. Okay. Mesmo se optar por declarar, por não assumir os valores que estão no e-fatura, vai ter que incluir as despesas totais do outro cônjuge. Não faz muito sentido, aparentemente, mas é essa as indicações que temos nas instruções de preenchimento do novo anexo H. Okay. No caso, temos outra questão, mas agora com pais divorciados, em que um paga pensão de alimentos, contribuindo também para as despesas de educação e saúde, além da pensão, como devem ser declaradas estas despesas? Ou seja, já não estamos a falar de casados com declarações em separados, estamos a falar de divorciados. Exatamente. Então, com o pagamento da pensão e as despesas de educação e saúde. Normalmente, os acordos de homologação, os acordos de regulação do poder patronal prevêem o pagamento da pensão de alimentos acrescido de pagamento de despesas de saúde ou de despesas de educação. Nestes casos, estes valores hão de ser considerados como pensão de alimentos. Caso contrário, a pessoa vai ter que optar ou por considerar a pensão de alimentos ou as despesas. Ou seja, não pode colocar as duas... Não pode colocar as duas. Está vedado pelo Código do IRS a usufruição das duas deduções. Portanto, a pensão de alimentos confere uma dedução à coleta para quem a paga e é um rendimento para quem recebe, portanto, que é um rendimento do dependente. E neste caso, onde é que deve ser colocada essa despesa? Para quem paga é colocada no anexo H e para quem recebe vai declarar no anexo A com a identificação dos dependentes. Exatamente. Outra questão muito colocada por vários leitores é quem é que afinal não precisa de entregar IRS? Quem está isento da entrega? Quem está dispensado da entrega? Estão dispensados aquelas pessoas que só obtêm rendimentos tributados por taxas liberatórias. Ou seja? Por exemplo, quem só tem rendimentos de capitais, juros, por exemplo, que são só tributados por retenção na fonte. O banco faz logo a retenção na fonte e entrega ao Estado. É uma retenção a título liberatório. A pessoa depois poderá ou não optar por englobamento, mas se não optar, portanto, é uma retenção a título definitivo, não precisa de declarar. Vamos ter que explicar aqui o que é isto do englobamento, porque já estamos a entrar em taxas liberatórias. É só para as pessoas perceberem o que é isto da taxa liberatória. Que não, O banco, quando paga um juro e retém 28%, portanto, entrega aquela retenção líquido. Como valor, entrega aqueles 28% a título definitivo ao Estado. É um imposto. Exatamente. É uma retenção liberatória porque libera a pessoa da apresentação da declaração. A pessoa depois, se vir que tem rendimentos que lhe permitem usufruir de uma taxa de tributação inferior, pode optar por declarar aqueles rendimentos, entregar uma declaração de IRS para ser tributada e fazer o encontro com o Estado da diferença. Imagino que a pessoa tem uma taxa de tributação de 14%, se entregar a declaração de IRS e pagou 28%.
Tem 14 a haver do Estado, pode compensar entregar. Podemos fazer isso naquele simulador que nos falou? Ele não contempla rendimentos da categoria E, porque a categoria E é uma categoria demasiado complexa e com realidades bastante diversificadas e complicaria aqui a simulação. Nesse caso, só mesmo no ato da entrega é que é possível fazer essa simulação. Porque nós tentamos fazer uma ferramenta de utilização fácil e que permitisse à maioria dos contribuintes usufruir. Claro que em situações dessas mais complicadas convém sempre ter a ajuda de um profissional se a pessoa não conseguir só por si fazer esses cálculos, porque são situações mais complicadas, mais técnicas. Então, mas para resumir, quem é que está isento? Quem é que não tem que entregar? Quem só tem rendimentos sujeitos a essas taxas definitivas ou quem recebe rendimentos do trabalho dependente, portanto, rendimentos de trabalho por conta de outrem de valor inferior a 8.500 euros. E se for independente? Se for independente, já tem que entregar. Passa a redundância, independentemente do valor? Independentemente do valor. Mesmo que eu tenha um rendimento anual, porque, entretanto, depois a pessoa pode ter ficado desempregada, de 200 euros. Penso que há uma exceção no código do IRS para valores abaixo de 4 vezes o IAS, mas não tenho bem presente, depois posso confirmar e transmitir essa informação para os leitores. Porque há muitos leitores com trabalho independente que têm essa dúvida de tenho 8.000 euros de trabalho independente. Tem que declarar, não tem que declarar? Neste caso, fosse os 8.000 euros de trabalho? À partida tem que declarar, a não ser com essa exceção que depois posso confirmar. Mas porque abaixo dos 10.000 euros há dispensa de retenção na fonte. Se as pessoas não estivessem obrigadas a entregar, como não há retenção na fonte, a pessoa não pagaria imposto nenhum. Portanto, que também não é isso que se pretende. Daí que essas pessoas... Se estiver no regime simplificado que vigora para rendimentos inferiores a 200.000 euros e a pessoa não tenha optado pelo regime de contabilidade organizada, esses custos não entram na determinação do rendimento sujeito a imposto. Portanto, não contam. Sim, mas só é tributado o rendimento. Imaginando que eu tenho um trabalho e sou trabalhadora independente, eu também tenho despesas de casa que quero pôr da minha vida, não posso... Se estiver enquadrada no regime simplificado, não pode, porque já vai ser tributada sobre um coeficiente. Imagina, a Bárbara uma pessoa que seja trabalhadora independente não pode colocar despesas de saúde? Pode colocar despesas de saúde, não pode colocar despesas diretamente associadas ao rendimento. Sim, eu não estou a falar de rendimento, compreendo. Estava a falar das despesas normais. As deduções à coleta. Exatamente. Essas pode colocar, exatamente. Portanto, mesmo que o rendimento, imaginando um caso como um caso que nos enviaram uma questão de 8.000 euros anual, porque foi o que conseguiu naquele ano, a pessoa, como tem despesas, tem interesse também em entregar. Exatamente. Ou seja, por vezes, mesmo que haja uma isenção... Com esse montante, claramente tem que entregar declaração de IRS. Portanto, só para rendimentos mais baixos é que poderá ali haver uma dispensa, mas eu depois vou confirmar e transmitir essa informação. Passamos à próxima questão. Num agregado de 4 pessoas, mãe e 3 descendentes, todos podem descontar 250 euros de despesas gerais ou só contam os 250 para o total da família? Isto são dúvidas ainda do meu fator. Não é que se possa fazer, mas ajuda também a esclarecer já para este próximo ano. Portanto, aqui parece que estamos perante uma família monoparental. Portanto, um progenitor com os seus dependentes. 3 descendentes. Assumindo que eles têm todos idade inferior a 25 anos e não oferem mais do que o salário mínimo anual, portanto, 14 vezes o salário mínimo anual, eles fazem parte do agregado familiar. Então, a dedução dos 250 euros, neste caso é elevada para 335 euros, mas só é atribuída à mãe ou ao pai. Os filhos têm direito à dedução fixa por dependente. Ou seja? Portanto, há uma dedução por dependente, tal como há nas outras famílias, não é? Nas despesas gerais, exatamente, uma vez que isto vem do e-fatura, portanto vai aparecer automaticamente. Exatamente. Esta mãe com estes 3 descendentes terá lá 335 euros. Se ela fez as despesas totais, se atingiu o limite máximo de despesas, tem uma dedução de 335 euros. 250 dela... Não são, porque neste caso, como é família monoparental, a dedução é maior. São 335 euros. E depois, na liquidação de IRS, vai aparecer automaticamente o montante da dedução fixa por dependente.
E então faz Portanto, as despesas gerais são só relativamente à mãe ou ao pai nas famílias monoparentais, não relativamente aos filhos. Okay. Temos aqui outra questão relacionada com a e-fatura e ajuda já a esclarecer, se calhar, para este ano. Onde posso registar o IMI no e-fatura? O IMI pode-se registar no e-fatura? O IMI não é registado numa fatura. O IMI não é relevante em termos de IRS, a não ser que esteja associado a prédios que estão arrendados. Aí entra como uma despesa dedutível ao valor das rendas para determinar o montante do rendimento que vai ser tributado. E aí esse montante é inscrito no anexo F da Declaração dos Rendimentos Prediais. Fora esses casos, o IMI não é considerado no IRS. Outra questão que temos é, vivo no estrangeiro, tenho um apartamento arrendado que ainda pago crédito ao banco, os juros dão para deduzir no IRS em 2016? Não, não dão, porque os juros não são despesas dedutíveis para determinação do rendimento predial sujeito a imposto. Estão excluídos pelas regras de cálculo do rendimento. Ou seja, só para perceber, neste caso, como este senhor recebe rendimento porque tem apesar de comprou a casa, tem um empréstimo bancário, mas tem arrendado. Como tem arrendado, não pode pôr? Não pode deduzir porque ele é não residente. Okay. Para efeitos fiscais. E os não residentes, se fosse residente, podia. Okay. Não na determinação do rendimento predial sujeito a imposto, mas como uma dedução à coleta dos encargos com imóveis. O que acontece é que o Código do IRS refere que os não residentes não têm direito a deduções à coleta e, portanto, ele não pode beneficiar da dedução dos juros. Okay. E quem seja não residente não tem, mesmo que tenha rendimentos cá, não tem que fazer qualquer declaração no país? O não residente tem que entregar declaração relativamente a esses rendimentos. Okay. Tem que entregar a modelo 3, a folha de rosto e o anexo F. Só que diz na folha de rosto que é não residente, porque esses rendimentos, à partida, não estão sujeitos à retenção na fonte quando as pessoas são particulares. E mesmo que houvesse retenção na fonte, ela tem natureza de pagamento por conta, portanto é um adiantamento que é feito ao Estado. Portanto, há sempre a necessidade da entrega da declaração para a autoridade tributária emitir a liquidação final do imposto e fazer o acerto final nas situações em que houve retenção na fonte. Ok, ou seja, se há rendimentos, se tem rendimentos mesmo que esteja no estrangeiro... Tem que apresentar a declaração de IRS em Portugal, nesse caso como não residente. Okay. Em sede de IRS, quais as situações em que se fica isento das mais-valias com a venda de um imóvel que foi comprado nos anos 80 e será vendido para compra de nova habitação permanente? O Código do IRS entrou em vigor em 1 de janeiro de 89 e estabeleceu-se um regime transitório, que ainda hoje continua em vigor, no decreto-lei que aprovou o Código do IRS. E como a venda de imóveis de habitação não era um facto sujeito ao imposto de mais-valias que vigorava antes da entrada em vigor do Código do IRS, então estas vendas de imóveis adquiridos antes de 1 de janeiro de 89 beneficiam de exclusão de tributação. Portanto, não são tributadas, mas, no entanto, têm que ser declaradas. A pessoa vai ter que entregar o anexo G1 da declaração de IRS para declarar esta venda, apesar de ela não ter tributação. Ou seja, se o imóvel que eu estou a vender foi adquirido antes de 1 de janeiro de 89, independentemente do ganho que eu tenha tido, estou isento de mais-valia. Exatamente. Se for já depois, aí já tem que ser, já vai incidir tributação sobre 50% da mais-valia. A não ser que seja uma habitação afeta a habitação própria e permanente e que haja intenção de reinvestir na aquisição de outra Nesse habitação. caso há isenção. Nesse caso há uma não tributação, portanto uma não sujeição a imposto. Mas tem que fazer a declaração. A declaração tem que se fazer sempre. Ok. Sempre. Independentemente de ser mais-valia, menos-valia, também? Sim, tem que fazer sempre. Se for a única diferença foi um imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988, não há tributação, é declarado no anexo G1. Foi adquirida a partir de 1 de janeiro de 89, há tributação, a não ser que haja opção por reinvestimento, e tem que ser declarada no anexo G. E quando imaginando então que eu tenha uma casa de 95, vendia hoje,
tenho uma mais-valia, mas quero com esta venda ir comprar uma nova casa. Sim, tem 36 meses a partir da data da venda para fazer o reinvestimento. E tem que declarar no ano da venda, na declaração de IRS, no anexo G, que pretende efetuar o reinvestimento. E nas declarações dos anos seguintes vai ter que ir declarando qual foi a percentagem que já foi reinvestida para a autoridade tributária no controlar. Tal anexo Exatamente, G1. no anexo G. No anexo G. O G1 é só para bens adquiridos, imóveis adquiridos antes da entrada em vigor do Código do IRS. E depois o prazo de entrega, só aqui mais uma parte, porque esta questão também é importante, o prazo de entrega altera-se. Portanto, imagino só é trabalhador por conta de outrem, vende essa casa adquirida antes de 89, muda o prazo de entrega da sua declaração, passa para o mês de maio. Ok. Numa outra questão enviada pelos leitores, indica: no IRS podemos considerar as fraldas para bebés adquiridas nos hipermercados na rubrica de saúde ou não? Não. Este ano o conceito de despesas de saúde está restrito, só podem ser dedutíveis as despesas efetuadas em estabelecimentos que têm os códigos CAI que estão tipificados na lei, que são basicamente farmácias, estabelecimentos de saúde ou os médicos que estão tipificados na portaria, na tabela anexa ao código do IRS. Portanto, os médicos, os fisiatras, os enfermeiros. Só esse tipo de despesas é que confere direito à adoção como despesas de saúde. Aliás, já antes as fraldas não eram consideradas, porque o conceito de despesas de saúde geral, diga. Entram no cálculo das despesas gerais. Portanto, aqui despesas de saúde é mais a aquisição de produtos com efeitos curativos das medicinas convencionais. Mas imaginando, pegando nesse caso que está a falar, imaginando uma situação em que temos uma pessoa que até tem que fazer uma fisioterapia, uma hidroginástica, tem uma declaração de um fisiatra, no entanto, a ginástica pode fazê-la num ginásio. O ginásio não vai ter um código CAI que está tipificado na lei, não vai poder deduzir. E não pode entrar no caso... Entra no caso nas despesas gerais. Não entra como despesa de saúde. Eu não consigo apresentar agora na altura da entrega do IRS como de saúde, já que tenho a receita médica? Não, porque não vai ter o código CAI que lhe permite deduzir as despesas. O estabelecimento que lhe prestou o serviço não vai ter o código CAI que está tipificado. Então, neste não é caso, um estabelecimento de saúde, para... não é um estabelecimento de venda de medicamentos ou de fármacos. Então, neste caso, a pessoa que tinha que fazer hidroginástica tem que ir fazer num centro de fisiatria. Exatamente. Fica assim limitado se quiser deduzir essa despesa. Exatamente. Okay. Numa próxima questão, como e quando devo preencher o modelo de IRS porque recebi 7.000 euros de uma partilha, ou seja, faleceu uma irmã que deixou uma casa e outra irmã que ficou com ela e pagou aos irmãos perto de 7.000 euros? Portanto, aqui nesta situação, houve uma pessoa que faleceu e deixa um bem imóvel aos herdeiros. E está um imóvel que é adquirido em compropriedade. Portanto, a questão que é colocada é que a pessoa, depois, um dos herdeiros fica com o imóvel e adquire a propriedade do outro e, em contrapartida, dá esses 7.000 euros de tornas. E isto vai ter algum impacto no IRS? Vai ter impacto no IRS, porque há aqui uma transmissão do direito de propriedade do imóvel, porque a pessoa transmitiu a sua cota-parte do imóvel. Esta pessoa vai ter que declarar a venda do imóvel ao co-herdeiro que lhe pagou os 7.000 euros. Vai ter que entregar um anexo G e ser tributado. Ou seja, neste caso, em IRS. Em IRS, exatamente. Não no mês de abril, mas no mês de maio. No mês de maio, exatamente. Okay. Neste Portanto, caso... tem que entregar a declaração no ano seguinte àquele em que houve a venda a favor do outro co-herdeiro. Okay. Na próxima questão, acaba por estar relacionada com aquilo que estávamos a falar há pouco, que pode ser declarado no IRS o equipamento necessário para a prática desportiva quando prescrita por médico, se sim, de que forma é declarado? Não pode a própria prática da atividade física com prescrição médica e a aquisição do equipamento muito menos, não é? Portanto, vai entrar nas despesas gerais, na dedução geral. Okay.
A próxima questão. Imigrei no ano passado para um país da União Europeia, tendo trabalhado por conta de outrem em Portugal durante o primeiro trimestre do ano, mas só alterei a minha morada para o novo país em outubro. Devo fazer o IRS como residente ou não residente? Além disso, que outras despesas devo ter em conta, nomeadamente na declaração, se as despesas de saúde, educação e o e-fatura deve ser feito ou não? Ou seja, no fundo, esta pessoa quer saber imigrou, trabalhou uma parte do ano por conta de outra em Portugal, depois mudou a residência. Neste caso, numa situação destas, como é que fazemos? Tem que declarar uma ou duas declarações de IRS. Duas declarações? Dependendo da situação. Portanto, este ano também, pela primeira vez, temos o conceito de residência parcial. Portanto, a pessoa no mesmo ano pode ser residente e não residente. Portanto, essa pessoa vai ter que entregar uma declaração de IRS, se não tiver numa situação daquelas de dispensa. Vai ter que declarar entre 1 de janeiro de 2015 e a data em que saiu para o estrangeiro, vai ter que declarar como residente. Mas é possível fazer essa alteração ou indicar esse período? É possível indicar esse período na declaração. Há um campo específico no modelo 3, na folha de rosto, para indicar o período de residência parcial. E se eu não puser o ano todo e depois for à segunda declaração, ele não vai dizer que já entregou? Não. Teoricamente não, se o sistema funcionar bem, porque ainda não temos anomalia. Conhecimento de como é que vai funcionar o sistema informático. É só para perceber se neste caso poderia ser quase mais seguro para a pessoa entregar em papel quando existe esta situação do que online. À partida não haverá problemas. Não haverá problemas, até porque esta informação é conferida com o cadastro. Aqui o problema que poderá haver é ele diz que sai em março e só alterou a residência fiscal em outubro. Quando ele for declarar a residência parcial entre 1 de janeiro e março, o sistema vai lhe dizer que ele foi residente até outubro. Okay. E, portanto, aí ele vai ter que provar que a saída formal dele foi em março. Mas durante esse período ele vai ter que declarar os rendimentos que obteve no mundo inteiro. Depois, a partir da saída de Portugal até ao final do ano, se tiver rendimentos que não sejam tributados por retenção na fonte, por exemplo, rendas de um imóvel, vai ter que apresentar a declaração como não residente fiscal, a declarar esse rendimento que não foi tributado por retenção na fonte em Portugal. E as despesas de deduções à coleta só enquanto foi residente. Ou seja, a casa, a educação, a saúde... Só relativamente ao período em que foi residente, porque na outra parte ele já não pode deduzir, exatamente. A próxima questão. O meu filho iniciou o ensino superior em setembro, vivemos em Almada e ele tem de apanhar o comboio para Lisboa e depois o metro. Posso colocar o valor do passe em despesas de educação? Não, porque essas despesas agora também deixaram de ser dedutíveis. Portanto, só as despesas com os próprios estabelecimentos de ensino ou aquisição de manuais é que são dedutíveis como despesas de educação. Além disso, os estabelecimentos têm que ter também o código CAI, que está tipificado no código do IRS para ser dedutível como despesa de educação. Portanto, voltamos a ter aqui o problema do CAI. Exatamente. Ou o sítio tem o CAI... Tem o código CAI. O CAI, para as pessoas perceberem... É a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, portanto há uma classificação que é atribuída consoante a atividade das empresas. Um número. Exatamente, é um número normalmente de 5 dígitos e, portanto, o estabelecimento onde é prestado o serviço tem que ter um código CAI associado à educação. E as canetas, as borrachas, os lápis, esse material escolar que muitas famílias gastam muito? Os manuais e os livros, sim, podem ser dedutíveis. As canetas, não, já entram na parte das despesas gerais. Bem, isto agora é tudo despesa geral. Sim. E as explicações? As explicações... Se eu tiver um explicador, ou seja, imagina, não tanto um centro de explicações, e também pedia a sua observação relativamente ao centro de explicações, se entram como despesas... O centro de explicações, se não tiver os tais códigos CAI, também não vai poder beneficiar da dedução, mas se for um explicador particular, aí já vai poder beneficiar. Portanto, no fundo, as pessoas vão ter que andar a verificar... Exatamente, os códigos CAI. Ok. Isabel, teríamos muito mais para falar, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Agradeço imenso a sua participação. Ficam assim as sugestões e dicas para o ajudar a preencher a sua declaração de IRS. Aproveitamos para agradecer a participação a quem nos enviou as questões. Se por alguma razão a sua pergunta não foi respondida nesta emissão, fique atento à sua caixa de e-mail, pois iremos responder-lhe. E já sabe, não deixe de acompanhar o Contas Connosco.
Obrigada.